Conhecimentos Pedagógicos apresenta dos profissionais da educação, título 6, do artigo 61 ao artigo 67. Profissionais da educação escolar básica. A formação dos profissionais da educação terá como fundamentos a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho. A associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. O aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e em outras atividades. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas. E trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. A formação docente para atuar na educação básica incluirá, no mínimo, 300 horas de prática de ensino. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. Será admitida como formação mínima o nível médio para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Já a preparação para atuar na educação superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente mestrado e doutorado. A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de magistério. A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Os institutos superiores de educação manterão cursos formadores de profissionais para educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à formação de docentes para educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental. Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à educação básica e programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para educação básica será feito em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho, condições adequadas de trabalho, período reservado a estudos, planejamento e avaliação incluído na carga de trabalho, piso salarial profissional e aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Lembramos que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Dos recursos financeiros, título 7, do artigo 68 ao 77. Recursos públicos para a educação. A União aplicará anualmente nunca menos de 18%
e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25%, ou o que consta nas respectivas constituições ou leis orgânicas. Os recursos públicos destinados à educação serão originários de receita de incentivos fiscais, receita do salário educação e outras contribuições sociais, receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, receita de transferências constitucionais e outras transferências e outros recursos previstos em lei. Manutenção e desenvolvimento do ensino. Despesas com o ensino são aquelas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis e se destinam à remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino, levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, visando o aprimoramento da qualidade e a expansão do ensino, realização de atividades meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino, concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas, amortização e custeio de operações de crédito para atender estes itens, aquisição de material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise o aprimoramento de sua qualidade ou expansão, subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural, formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos, programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social, obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar, pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia ao ensino. Padrão mínimo de qualidade. A União, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, estabelecerá um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar um ensino de qualidade. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir progressivamente as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino. A capacidade de atendimento de cada governo será definida pela razão entre os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na manutenção e desenvolvimento do ensino e o custo anual do aluno, relativa ao padrão mínimo de qualidade. Lembrando que a ação supletiva e redistributiva não poderá ser exercida em favor do Distrito Federal, dos estados e dos municípios se estes oferecerem vagas na área de ensino de sua responsabilidade em número inferior à sua capacidade de atendimento. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, mas podem ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. Apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público no caso de encerramento de suas atividades e prestem contas ao poder público dos recursos recebidos. Os recursos públicos também poderão ser destinados a bolsas de estudos para educação básica quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública de domicílio do educando, mas ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão da sua rede local.
Das disposições gerais, título 8, do artigo 78 ao artigo 86. As disposições gerais trata da educação escolar aos povos indígenas. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, e terá como objetivo proporcionar aos índios a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências, e garantirá acesso às informações e conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não índias. A União apoiará e desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa, planejados com a audiência das comunidades indígenas e incluídos nos planos nacionais de educação, e terão os seguintes objetivos: fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, e elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. No que se refere à educação superior, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas, mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. No artigo 79, temos uma data especial no calendário escolar. O calendário incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Educação à distância, artigo 80. O poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Caberá aos sistemas de ensino as normas para produção, controle e avaliação de programas à distância e a autorização para sua implementação. A educação à distância gozará de tratamento diferenciado nos canais, com custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens e em outros meios de comunicação que sejam explorados mediante autorização, concessão ou permissão do poder público. Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. Reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. Das disposições transitórias, título 9, do artigo 87 ao artigo 92. Disposições transitórias. O Distrito Federal, cada estado e município e supletivamente a União devem realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isto os recursos da educação à distância. Integrar todos os estabelecimentos de ensino fundamental do seu território ao Sistema Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar e prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados. E serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo integral. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentada por Conhecimentos Pedagógicos.